Você já sentiu que a sua vida está por um fio? Não falo de morte física, mas daquela sensação silenciosa de estar se perdendo de si mesmo, de acordar todos os dias carregando um peso invisível, como se algo dentro de você estivesse se esfarelando pouco a pouco, sem que ninguém ao redor perceba. Hoje, eu quero te fazer uma promessa visceral. Se você permanecer comigo até o fim, talvez descubra que esse vazio que você carrega não é um fim, mas o início de um caminho. Um caminho que pode, se você tiver coragem, conduzir você a si mesmo. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive dormindo. Não é o sono do corpo, mas o sono da alma. Andamos, trabalhamos, falamos, fazemos planos e ainda assim permanecemos adormecidos para aquilo que realmente somos. Pense comigo. Quantas vezes, em meio às suas rotinas, você percebeu que está apenas repetindo gestos, frases, reações automáticas, como uma máquina programada para responder sempre da mesma forma, sem nunca questionar se aquilo vem de dentro ou se é apenas uma sombra herdada? O problema é que essa mecanicidade custa caro. Ela devora silenciosamente a sua energia vital. E quando você acorda um pouco mais tarde na vida, aos 40, 50, 60 anos, percebe que os anos se foram como um sopro e que boa parte daquilo que você viveu não foi escolha, mas repetição. É nesse instante que a melancolia aparece, como uma visita incômoda, perguntando: foi para isso que eu vim ao mundo? Talvez você conheça essa pergunta. Talvez ela ecoe dentro de você neste exato momento. Eu me lembro de uma história. Um homem de meia idade, exausto do trabalho e da pressão de sustentar a família, contou que um dia chegou em casa, olhou para as próprias mãos calejadas e pensou: eu fiz tudo o que esperavam de mim, e ainda assim não sei quem eu sou. Ele tinha carro, casa, filhos encaminhados, mas o coração estava seco. O silêncio daquela noite foi tão pesado que parecia gritar. Foi então que ele decidiu começar a escrever para si mesmo, como se conversasse com uma parte esquecida da alma. Naquelas páginas, ele percebeu que estava vivo, mas adormecido. Esse homem poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós. E aqui começa a parte mais difícil: encarar o fato de que a vida que vivemos até aqui foi construída em cima de distrações, de crenças alheias, de vozes que não eram nossas. Gurdjieff dizia que o primeiro passo para despertar é reconhecer que estamos hipnotizados. Não é agradável admitir isso. É como olhar no espelho e ver não apenas rugas, mas também camadas de mentiras que contamos a nós mesmos. Eu te pergunto, quantos sonhos você abandonou porque acreditou que era tarde demais? Quantas palavras de amor você engoliu porque pensou que não seria compreendido? Quantas vezes você se calou diante do medo de ser rejeitado, apenas para carregar no peito uma verdade não dita? Esses silêncios pesam mais do que qualquer trabalho, mais do que qualquer dívida. Eles corroem, mas também podem ser a porta de entrada para algo maior. Gurdjieff dizia que o ser humano só desperta quando sente a própria insuficiência de forma tão profunda que já não pode continuar vivendo da mesma maneira. Esse desconforto que você sente, essa dor discreta, essa inquietação que não desaparece, não é sinal de fracasso, mas um chamado. É a sua alma batendo à porta, pedindo para que você pare de correr para fora e comece a caminhar para dentro. Eu sei que 2025 não é um tempo fácil. Vivemos em um mundo que nos exige velocidade, adaptação, máscaras sociais permanentes. Mas talvez o seu maior trabalho agora não seja correr mais, e sim parar, respirar, olhar para dentro, sentir com toda a intensidade que algo em você precisa nascer de novo. E não se engane, esse renascimento não acontece por meio de fórmulas mágicas, livros de autoajuda ou frases bonitas. Ele começa no silêncio cru da sua própria honestidade. Quando você admite: eu não sei quem sou, mas quero descobrir. Quando você se ajoelha diante da própria verdade, sem máscaras. Então, eu quero te propor algo. Hoje, quando terminar de ouvir estas palavras, antes de se distrair novamente, sente-se em silêncio por 5 minutos. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que em mim está vivo? E o que em mim está morto? Não tente responder rápido. Apenas ouça. Talvez venha um nó na garganta, talvez lágrimas, talvez apenas o vazio. Mas não fuja. Esse é o início. Porque o que você mais procura não está do lado de fora. Está dentro, esperando o momento em que você se cansar de repetir o velho e decidir nascer de novo. E aqui fica a pergunta que não posso responder por você. Quando você vai parar de viver como uma máquina e começar a viver como uma alma desperta? Há momentos em que sentimos que a vida inteira está passando diante de nós como um filme mal editado. Repetição de cenas, diálogos previsíveis, trilha sonora monótona. O corpo acorda, trabalha, se cansa e repete. O coração aguenta, mas se cala. A mente pensa, mas não cria. É nesse estado de torpor que milhões de pessoas atravessam os dias. E talvez você, em silêncio, saiba exatamente do que estou falando. Mas e se eu dissesse que esse sono não é apenas psicológico? Que ele é também espiritual, energético e existencial? George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como uma máquina, reagindo ao ambiente em vez de agir a partir da própria essência. Quantas vezes você percebeu que respondeu automaticamente, que tomou decisões apenas para se encaixar, que engoliu palavras para não ser rejeitado?
E se esse automatismo não fosse apenas um erro, mas um roubo silencioso? Pense comigo. Quantos anos da sua vida foram consumidos sem que você realmente estivesse presente neles? Cientistas da Universidade de Harvard publicaram um estudo em que concluíram que a mente humana passa 47% do tempo divagando, ou seja, quase metade da vida é vivida em piloto automático. Agora imagine, se vivemos em média 80 anos, isso significa que desperdiçamos quase 40 anos de consciência real. É como se metade da nossa existência fosse apagada pela distração. E aqui eu lhe pergunto, se metade da sua vida já foi consumida pela ausência, o que você vai fazer com a outra metade? Continuar anestesiado ou tentar despertar? Há histórias que nos obrigam a parar. Certa vez, uma mulher de 62 anos contou que, após se aposentar, entrou em uma profunda melancolia. Não sabia mais quem era sem o trabalho, sem a rotina, sem os títulos que carregava. Um dia, olhando para uma caixa de fotografias antigas, percebeu que em quase todas as imagens estava sorrindo para os outros, mas raramente para si mesma. Foi então que disse em voz alta: "Eu vivi para todos, menos para mim." Essa frase atravessou sua alma como uma sentença. Talvez você se reconheça nisso. Talvez, em algum ponto da sua caminhada, também tenha percebido que estava vivendo papéis que não escolheu. E se fosse agora o momento de devolver a vida a quem realmente pertence? A você. Um dado curioso. Os antigos egípcios acreditavam que cada pessoa tinha dois corações, o físico e o espiritual. Na morte, o coração espiritual era colocado em uma balança diante do deus Anubis. Se estivesse pesado demais de mentiras e auto-engano, a alma não avançava. Curioso como essa imagem ecoa em nós. Afinal, não sentimos muitas vezes que nosso peito pesa não pelo que vivemos, mas pelo que não tivemos coragem de viver? Então, eu lhe pergunto, o que está pesando em você hoje? O que não foi dito, o que não foi feito, o que ainda não ousou começar? Gurdjieff afirmava: "O homem não se conhece porque tem medo de se olhar de frente." Essa frase soa quase como uma acusação, mas também como um convite. Temos medo do espelho porque ele revela não apenas nossas rugas, mas também nossas máscaras. Quantas delas você carrega no trabalho, em casa, nas amizades? Quantas vezes você foi obrigado a sorrir quando queria chorar, a dizer sim quando a alma gritava não? E aqui vem a provocação. Será que você ainda sabe quem é de verdade sem essas máscaras? Em 2025, o mundo não nos facilita o despertar. A hiperconectividade exige respostas rápidas, opiniões instantâneas, disponibilidade 24 horas. E, no entanto, nunca fomos tão solitários. Relatórios recentes mostram que a solidão já é considerada uma epidemia global, aumentando os riscos de morte precoce em até 26%. Estamos cercados de gente, mas profundamente isolados dentro de nós mesmos. E se a solidão não fosse apenas ausência de companhia, mas ausência de si? Você já comentou aqui embaixo como sente essa solidão, mesmo cercado de pessoas? Existe uma virada que só acontece quando paramos de fugir e encaramos a vida como ela é. Imperfeita, incerta, mas absolutamente nossa. Uma vez ouvi de um homem de 55 anos que a sua maior conquista não foi o patrimônio acumulado, nem os prêmios profissionais. Foi o dia em que teve coragem de ligar para o filho após 20 anos de silêncio e dizer: "Eu errei, mas ainda te amo." Essa simples frase mudou 2 destinos de uma só vez. O que você ainda precisa dizer antes que seja tarde demais? O que você precisa ouvir? Não espere que a vida lhe dê garantias. Não espere ter energia, tempo ou condições perfeitas. O despertar acontece no instante em que você se recusa a continuar vivendo como ontem. Ele começa quando você escolhe olhar para dentro e suportar o desconforto de se ver por inteiro. Então, eu te provoco. Se você tivesse apenas mais um ano de vida, o que mudaria agora mesmo? Gurdjieff nos ensinou que viver desperto é um esforço diário, uma disciplina quase sagrada, mas também é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela existência, amor pela oportunidade de estar aqui, ainda respirando, ainda podendo recomeçar. E é aqui que deixo a você uma última pergunta, não para responder agora, mas para carregar no coração. O que dentro de você ainda dorme e precisa acordar? Compartilhe nos comentários sua reflexão. Às vezes, a sua palavra pode ser exatamente aquilo que outra alma precisa para despertar hoje. Chegamos ao ponto em que não basta mais apenas refletir. As palavras precisam se transformar em caminhos, e os caminhos em passos. Você percorreu comigo uma trilha de perguntas, histórias e provocações. Agora, o convite é para que essas ideias se tornem carne na sua vida. Porque conhecimento sem prática é como uma vela apagada. Existe, mas não ilumina. George Gurdjieff dizia que o homem só desperta quando reconhece sua própria mecanicidade e decide combatê-la com esforço consciente. Esse é o segredo: esforço consciente. Não se trata de viver buscando perfeição, mas de aprender a não se abandonar em cada instante. É fácil cair na rotina de lamentações, repetir frases de impotência, olhar para fora em busca de respostas. Difícil, mas profundamente transformador, é escolher todos os dias acordar de si mesmo. E como isso se traduz no cotidiano? Como você pode, a partir de hoje, colocar em prática essa jornada de despertar? Primeiro, quebre o piloto automático.
Antes de cada decisão, pequena ou grande, faça uma pausa de 10 segundos. Respire fundo. Pergunte-se: estou reagindo ou estou escolhendo? Essa simples pausa devolve a você a consciência roubada pela pressa. Segundo, vigie suas palavras. Lembre-se do abracadabra antigo. Eu crio conforme falo. Faça da sua linguagem uma semente de transformação. Troque frases de escassez por declarações de abundância. Substitua "eu não consigo" por "ainda não consegui, mas estou aprendendo". As palavras são decretos que moldam a sua realidade e a dos que o cercam. Terceiro, alimente sua comunicação interna. O diálogo que você tem com a própria mente é a voz mais poderosa da sua vida. Experimente, ao acordar, escrever em um papel 3 frases de fortalecimento. Não frases superficiais, mas declarações que conectem você ao que realmente deseja viver. Algo como: hoje vou permanecer presente no que importa. Hoje escolho ser verdadeiro. Hoje não vou fugir de mim. Quarto, esteja presente no corpo. A vida não acontece apenas na mente. O corpo é um termômetro da alma. Caminhe em silêncio. Perceba a respiração. Sinta o toque do vento no rosto. Quando você ancora a consciência no corpo, o ruído mental diminui e a sua energia se reorganiza. Quinto, pratique gratidão consciente. Não a gratidão automática das redes sociais, mas a gratidão profunda, aquela que reconhece o que já existe. Ao final do dia, feche os olhos e nomeie em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato. Isso não muda apenas sua percepção, mas muda sua vibração diante da vida. Essas estratégias não são fórmulas mágicas, mas sementes. E sementes só se tornam árvores se forem cultivadas com disciplina e paciência. É por isso que Gurdjieff insistia na ideia do trabalho interior. Um processo contínuo, silencioso, mas que muda tudo. Porque o verdadeiro despertar não acontece em um retiro distante ou em um livro iluminado. Ele acontece no modo como você responde ao seu filho, ao seu colega de trabalho, ao desconhecido na rua. Ele acontece no instante em que você escolhe consciência em vez de automatismo. Talvez você me diga: mas é difícil, eu já tentei e falhei. E eu lhe respondo: falhar faz parte do processo. Ninguém desperta de uma vez. A vida inteira é um treinamento de acordar, cair e acordar de novo. O que importa não é a perfeição, mas a perseverança. Cada vez que você escolhe estar presente, mesmo que por segundos, você já está rompendo com anos de hipnose. E aqui está o plano de ação que proponho. Escolha um hábito de presença para esta semana. Pode ser a pausa de 10 segundos antes de cada decisão, ou escrever as 3 frases ao acordar. Mantenha-o firme por 7 dias. Observe seus ruídos internos. Quando a voz crítica aparecer, anote em um caderno. Nomear o inimigo interno é o primeiro passo para desarmá-lo. Compartilhe sua experiência. Falar sobre seu processo não é apenas desabafo, é testemunho. Outras pessoas precisam da sua palavra para também se sentirem encorajadas. Esse é o começo. Não espere a vida perfeita para começar a despertar. A vida perfeita nunca virá. O único momento que existe é agora, este segundo em que você me ouve. Quero que você sinta isso com toda a intensidade. Você não está sozinho. Todos nós, em algum ponto, carregamos a melancolia de não termos vivido de verdade. Mas há uma chama em você que não se apagou. Se está ouvindo isso, é porque ainda há tempo, ainda há espaço, ainda há esperança. E no fundo, a grande pergunta permanece: você terá coragem de viver desperto? Se estas palavras tocaram seu coração, eu te peço: inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe sua experiência nos comentários. A sua voz pode iluminar outras almas que estão lutando no silêncio. E juntos podemos formar uma comunidade de buscadores, não de certezas, mas de presença, de amor e de confiança na vida. Como dizia Gurdjieff, acordar é doloroso, mas é o único caminho que nos devolve a nós mesmos. Então acorde. A vida está chamando.